Você já olhou para um carro e pensou: quem foi o gênio que achou que isso era uma boa ideia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da indústria automotiva para descobrir os top 10 carros que nunca deveriam ter existido. Modelos tão mal pensados, tão desastrosos em design, desempenho ou propósito, que até hoje servem de exemplo de como não fazer um carro. E se você é fã de carros, fica até o final, porque o primeiro lugar é um caso tão absurdo que parece piada, mas foi realidade. Se ajeita aí, clica no like e bora começar. 10º lugar, Peugeot P50, 1962. Imagina um carro tão pequeno que você pode literalmente puxá-lo para dentro de casa como se fosse um carrinho de feira. Esse é o Peugeot P50. Com apenas 3 rodas, espaço para uma pessoa e nenhuma marcha a ré, ele parecia mais um eletrodoméstico motorizado do que um carro de verdade. Criado na ilha de Man, o P50 era vendido como o menor carro do mundo. E isso até virou um atrativo. Mas na prática, ele era tão impraticável que não dava para levar nenhuma mochila direito. A ideia era ser compacto e econômico, mas o resultado foi uma bizarrice que mais atrapalhava do que ajudava. Não é à toa que virou piada no Top Gear e entrou para a história como um dos maiores erros automobilísticos já feitos. No 9º lugar, Chrysler PT Cruiser 2000. O PT Cruiser tentou ser retrô, mas errou feio, errou rude. Lançado no início dos anos 2000, ele prometia resgatar o charme dos carros clássicos americanos com um visual dos anos 30. Só que, ao invés de nostálgico, o resultado foi um carro esquisito, com cara de carro funerário de desenho animado. O interior era apertado, os acabamentos duvidosos e o desempenho decepcionava. Mesmo assim, ele chegou a fazer algum sucesso no Brasil. Vai entender. Hoje, é mais lembrado como o carro que ninguém quer comprar usado e símbolo de como a nostalgia mal aplicada pode gerar aberrações sobre rodas. 8º lugar, Fiat Multipla, 1998. Aqui temos um dos campeões de memes da internet. O Fiat Multipla foi uma tentativa ousada de reinventar o conceito de minivan. Com um layout de 3 assentos na frente e 3 atrás, ele era até funcional. Mas o problema estava na estética. O carro parecia 2 veículos empilhados, com faróis no meio da carroceria, parecendo um alienígena tentando se disfarçar na Terra. E olha que ele chegou a ganhar prêmios de inovação. Só que inovação não quer dizer beleza. O Multipla virou sinônimo de carro feio, e seu visual grotesco garantiu um lugar eterno na lista dos modelos que jamais deveriam ter visto a luz do dia. 7º lugar, Smart Fortwo Crossblade, 2002. Imagina um carro sem teto, sem portas, sem para-brisa, e agora imagina que ele foi vendido assim, de fábrica. Esse era o Smart Crossblade. Com um visual futurista e corpo aberto, ele parecia um protótipo inacabado. O conceito era liberdade e diversão ao dirigir, mas o que entregaram foi uma experiência desconfortável, insegura e simplesmente impraticável. Não tinha proteção contra chuva, vento ou poeira. Era o tipo de carro que só fazia sentido numa exposição de design ou num filme de ficção científica. Mas ele foi produzido de verdade, vendido de verdade, e por isso está aqui na lista, porque nunca deveria ter existido fora do papel. 6º lugar, Suzuki X90, 1995. Esse aqui tentou ser esportivo, SUV e conversível, ao mesmo tempo. O Suzuki X90 é o tipo de carro que você olha e não sabe o que ele quer ser. 2 lugares, teto removível tipo Targa, tração 4x4, e um visual que mistura coupé com Jeep. Ele foi tão mal recebido que em poucos anos saiu de linha. O público não entendeu o propósito dele, e a crítica destruiu seu desempenho e design. Resultado? Virou figurinha carimbada em listas de piores carros da história. Um Frankenstein automotivo que mostra que tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo geralmente acaba em fracasso. 5º lugar, Nissan Murano Cross Cabriolet, 2011. E por falar em misturas que não fazem sentido, olha o que a Nissan aprontou com o Murano Cross Cabriolet. Eles pegaram um SUV robusto
Cortaram o teto e transformaram em um conversível de luxo. O resultado foi desproporcional, estranho e totalmente fora de propósito. Ninguém que queria um SUV queria um conversível, e ninguém que queria um conversível queria um SUV. Internamente, ele até tinha bons equipamentos, mas seu peso, dirigibilidade e principalmente o visual afastaram até os fãs mais leais da marca. Foi descontinuado rapidamente e virou um símbolo de decisão corporativa sem noção. Quarto lugar, AMC Gremlin, 1970. Agora vamos voltar no tempo com um verdadeiro erro dos anos 70, o AMC Gremlin. Esse carro foi criado às pressas, numa tentativa desesperada da American Motors de competir com os compactos japoneses. Cortaram o fundo de um sedã maior e colaram uma traseira abrupta, criando um visual truncado, feio e desproporcional. O desempenho também era abaixo da média, e os acabamentos internos eram tão simples que pareciam de brinquedo. Mesmo assim, o Gremlin vendeu razoavelmente bem, mas isso não muda o fato de que era um carro horrível em todos os sentidos, especialmente no design. Terceiro lugar, Renault Avantime, 2001. Esse foi outro caso de um carro que não sabia o que queria ser. O Avantime era uma mistura de coupé, minivan e hatch. Lançado como um carro visionário, ele tinha portas gigantescas, design esquisito e um conceito confuso. A Renault apostava alto na ideia de um veículo familiar com estilo esportivo, mas o público simplesmente não entendeu, e com razão. O Avantime teve vendas catastróficas, durou só 2 anos e virou uma das maiores decepções da montadora. Era pesado, pouco prático e visualmente estranho. Um exemplo clássico de quando o excesso de ousadia vira um tiro no pé. Segundo lugar, Yugo GCV, 1985. O Yugo era vendido como o carro novo mais barato dos Estados Unidos. E isso deveria ser um sinal de alerta. Fabricado na antiga Iugoslávia, ele era basicamente um Fiat 127 mal montado, com falhas de qualidade grotescas. Porta caía, motor quebrava, painel derretia com o sol. Tudo isso era comum. Era um carro perigoso de verdade. Em testes de colisão, ele praticamente se desmontava. Só durou enquanto o público não descobriu o pesadelo que estava levando para casa. É considerado até hoje um dos piores carros da história mundial, e sua existência é um mistério que o tempo não perdoou. Primeiro lugar, Homer, carro dos Simpsons, 1991. E o primeiro lugar vai para um carro que nem deveria ter existido fora da ficção, mas existiu. Em um episódio clássico de Os Simpsons, o irmão do Homer deixa ele projetar o carro perfeito. E o resultado foi um veículo absurdo, com bolha de vidro dupla, buzina musical, copos gigantes, asas e um preço impagável. E aqui vem o plot twist. Alguém de verdade resolveu construir o carro do Homer. Isso mesmo, foi feito um protótipo real, funcional, que circulou por exposições. E aí temos um caso claro de algo que deveria ter ficado só na piada. O The Homer resume perfeitamente essa lista. Caro, feio, sem sentido e absolutamente desnecessário. Um erro tão grande que virou lenda.